Intruso a bordo, História 1 de Coração Dourado por Cristina Jadi Martins. Esta mostra foi criada utilizando vozes sintéticas e ferramentas gratuitas de texto para voz. Obrigada por ouvir. A capitã Jane Sky se arremessou por um corredor de sua nave, tão destruído que quase não existia mais. O campo de força de emergência, sua única proteção contra o espaço frio e extremamente radioativo do lado de fora. A batalha havia finalmente dado uma trégua, mas talvez fosse tarde demais. Ela se equilibrou como pôde e enfiou o coturno obstinadamente por um pedaço quebrado da parede para formar uma passagem. O brilho da nebulosa Coração Dourado agrediu seu rosto, infiltrando-se através do rasgo que cortava vários andares de sua nave, e afogou a frota de destroços ao seu redor em sua luz macabra, uma ameaça muda. Jenny inspirou e seguiu em frente. Aquela era a rota mais direta até o hangar na sala de máquinas e ela tinha mais medo do que ia encontrar lá do que tinha da morte no vácuo. Que diferença faz mais um corpo perdido nesse pedaço esquecido do espaço? Apertou o passo e se deslocou para um pedaço mais firme do corredor, suas solas ricocheteando no terreno instável, feito irregular pelos disparos de alguns minutos atrás. O ritmo de seus pés complementava as batidas frenéticas de seu coração, pulsando em seus ouvidos em uma súplica silenciosa. Por favor, não. Por favor, não. Por favor, não. As portas do hangar se escancararam para deixá-la entrar. No canto mais distante do aposento, a última nave de combate da colônia celeste jazia, em frangalhos, seus pedaços ainda fumegando em um mau presságio. Quando inteira, a valia não cabia no hangar da Compass. Em vez disso, as duas deslizavam lado a lado como irmãs, trocando apenas recursos e passageiros entre si. O que haviam trazido para dentro era apenas o seu coração humano. A sala de comando, onde sobreviventes se abrigariam em caso de emergência. O resto estava flutuando em algum lugar ao redor da Coração Dourado. Os olhos de Jenny vasculharam a carcaça, mas não encontraram o que procuravam, e praguejando, ela amaldiçoou o tempo, o espaço e os Atka, que levavam sua tripulação embora. Seus mecânicos e engenheiros se acocoravam em meio aos droides médicos, mas, assim como ela, não estavam interessados na nave. Continuaram procurando. A capitã se precipitou, se agarrando a alguma esperança inútil de que seu amigo ainda estivesse vivo, o sangue correndo em seus ouvidos e impedindo que ela ouvisse a razão. Tan, seu co-capitão, segurou-a com firmeza pelos ombros para impedir que passasse. A Valiant era a nave dele, mas não tinha sido ele quem estivera na cadeira de comando quando o ataque acontecerá. Talvez, se tivesse sido. O frio rígido do braço metálico de Tan desceu em um arrepio pela coluna de Jane e se assentou, com um peso, em seu estômago. Ela procurou por consolo na expressão do outro, e ele sacudiu a cabeça dizendo-lhe sem dizer, você não vai querer ver isso. Tem matéria orgânica nos destroços, Jamie. Disse ele, seu tom dando a entender em quantos pedaços a matéria orgânica estava. 100 sobreviventes. Jane ficou com um soluço engasgado na garganta. Eri. Os cabelos grisalhos e o rosto retangular, enquadrados nos aros dos antigos óculos de Jenny, flutuaram, queridos e amigáveis, em sua memória, e ela se forçou a empurrá-lo para o fundo de sua mente com um soco de pesar. Não pensaria nele agora. Ajeitou o uniforme empoeirado. Haveria tempo para luto mais tarde. Não estavam seguros ainda. A nave precisava de sua capitã. Deixem, Disse ela. Sua voz firme, suas mãos trêmulas esticando o uniforme em uma pose solene. Seus tripulantes se levantaram e olharam para ela. os droides podem cuidar dos destroços e do tripulante. Temos assuntos mais urgentes. Todos os oficiais seniores para a sala de comando. Becca, Greg, vocês podem me contar enquanto caminhamos, qual é o estado do motor? Tan e Jenny começaram a abrir caminho pela Compass, imperiosamente defendendo um ao outro dos destroços, dobrando os corredores à sua vontade como se fossem uma única entidade, ou como se os pedaços de fiação e parede se envergonhassem ante a sua presença e quisessem reassumir seus postos. Greg e Becca, os dois chefes de maquinário, os seguiam de perto, manobrando menos graciosamente em seus encalços. O motor da Compass não está nada bom e o da Valiant não existe mais. Respondeu Greg, ajeitando os óculos de proteção na testa, o suor escorrendo sobre seu rosto por entre seus cabelos encaracolados e se misturando à poeira em uma pasta cinzenta.
Estava gordo e fora de forma, e acompanhar as passadas rápidas de Jenny e Tan estava alterando ainda mais sua respiração ofegante. Estamos sob luz. Perdemos a capacidade de deslizar por conta do último ataque e o motor de impulso subluz está a 60%. Becca, armas. Indagou Tan, praguejando. Becca sacudiu seus cabelos vermelhos demais de forma que sua cabeça parecia estar em chamas. As mais pesadas já eram. Só sobraram torpedos fracos de curta distância. Entre rebocar a Valiant para dentro e manter a integridade estrutural do casco esburacado da Compass, alguma coisa teve que ir, dessa vez foi a munição. Disse ela a contragosto, e adicionou com uma dose de sarcasmo. Ah, e temos sinalizadores de alerta também, se preferirem denunciar nossa posição e morrer mais rápido. Nossos punhos não dão mais socos, então. Murmurou Jenny com um sorriso sardônico e desprovido de humor. Não é um bom jeito de começar uma briga. Concordou Tan. A sala de comando já abrigava 3 tripulantes quando eles forçaram seu caminho por entre as portas defeituosas. Trisha, a pilota, estudava atentamente esquemáticas de voo e os saudou com um aceno de cabeça, sem levantar os olhos vermelhos e cansados de sua tarefa. Artímeda, o androide médico, não se incomodou em estar fisicamente presente. Seu software fitava fixamente a distância de um dos consoles com uma expressão vazia e Jenny sabia que ele estava poupando seu poder de processamento para controle dos droides remotos que ainda faziam seu trabalho no hangar e na ala médica. Maro simplesmente os aguardava, sentada sobre a mesa, e se levantou de um salto, parecendo especialmente azul e alien por se atrever a ter olhos grandes e emotivos em uma sala que se forçava a permanecer estoica. O quarteto tomou seus lugares eficientemente ao redor da mesa. Maro tomou a palma da capitã na sua por um instante, a pele negra se entrelaçando a cerulha em um aperto solidário. Jenny agradeceu com um aceno de cabeça, e soltando suas mãos para ajeitar o uniforme, tomou fôlego, recobrando a postura profissional. Tudo bem. Plano. Começou ela. Greg, Becca, o que conseguimos se diminuirmos o escopo do escudo externo e descobrirmos as áreas não essenciais para o estrito funcionamento da nave? Greg hesitou, estarrecido com as implicações da questão. Becca, oriunda da colônia celeste e mais acostumada a ter que fazer o impensável em emergências, se recuperou mais rapidamente. A gente conseguiria o motor subluz de volta à sua capacidade usual, Respondeu ela. Isso nos custaria 3 ou 4 laboratórios na lateral esquerda e metade dos aposentos pessoais da tripulação. Não deve haver muita gente lá, agora, mesmo. E viagem superluz? Indagou Tan. Sem escudo, só se quisermos comprometer ainda mais a integridade estrutural. Acautelou Greg. Mais possível? Insistiu Tan. Pulsos esparsos e curtos. Esclareceu Becca. A gente não vai vencer ninguém em corrida. Trisha? Inquiriu Jenny. Me derrotas que nos acobertem no caminho até a Coração Dourado. Trisha sentiu com a cabeça. Às costas de Jenny, Greg fez um barulho esganiçado no fundo da garganta, como um cachorro ferido, e Becca o acotovelou com um olhar irritado. Podemos seguir essa trilha iônica. A radiação das estrelas mais próximas da borda da nebulosa deve ser o suficiente para nos acobertar. Respondeu Trisha. Mas, Começou Greg, seu protesto morrendo antes de se formar totalmente. Quanto tempo de percurso? Cerca de 40 minutos. Estimou Trisha. 20 se conseguirmos usar esses pulsos erráticos do motor com mais precisão. Interpelou Maro, correndo em direção à porta. Vou ver o que consigo na sala de maquinário. Jenny assentiu com a cabeça. espere um minuto. Capitã. Capitães, Exclamou Greg, se corrigindo para incluir Tan em seu apelo. se entrarmos na Coração Dourado, as partes sem escudo não vão suportar o calor. Vamos acabar com um monte de metal derretido nesses lugares. Metade dos aposentos da tripulação, você disse? E 3 laboratórios? Perguntou ela a Becca. Ou 4. E os aposentos de vocês dois estão inclusos nessa. Disse Becca, apontando para Jenny e Tan. Bom, Greg, considerando que a outra opção é ficarmos no aberto e esperarmos ser mortos em combate, eu troco. Assentiu Jenny, colocando a mão sobre o ombro de Greg. Perco meus pertences, mas não perco mais nenhum tripulante hoje. Se certifique de passar os campos de força através das paredes para evitar convecção.
Não vamos derreter mais do que o necessário. Se fizermos isso, teremos algum efeito colateral desagradável além do estético? Bem, as paredes em algumas partes da nave são finas demais para aguentar reentradas atmosféricas sem escudo. Ponderou Greg hesitantemente. Se algum dia quisermos pousar, estaremos em uma enrascada. A gente se preocupa com isso quando chegar lá, e vamos ter esperança de que a gente vai precisar discutir isso num futuro próximo, por favor. Disse Tan com um aceno de cabeça. No meio tempo, a gente podia ejetar aqui os compartimentos que seriam derretidos, espalhar eles entre os destroços da Valiant e ajudar a induzir a crença de que a gente está morto. Com sorte, talvez a gente até consiga pescar eles de volta depois e usar para reforçar nossas paredes. Quanto tempo vamos poder ficar na nebulosa? Becca e Greg se entreolharam. Algumas horas. Questionou Becca. De 10 a 12, talvez. Estimou Greg, pensando rápido. Depois disso a radiação começaria a se infiltrar pelos escudos. Não o suficiente para derreter a nave, mas o suficiente para nos causar uma morte prematura. Tan e Jane assentiram com a cabeça. Tan franziu a testa. É bom a gente já ter pensado em alguma coisa antes disso acontecer. Agora seria uma boa hora para um milagre. Murmurou Jane baixinho, de modo que só Tan pudesse ouvi-la. Ele passou o braço metálico ao redor dos ombros da amiga e a espremeu em um abraço sólido. Obrigada por ouvir. Se quiser comprar o livro, o link vai estar na descrição.